Salve, discípuli et discipulae. Olá, alunos e alunas. Eu quero falar a respeito da estrutura da frase latina nesse momento. Como bem sabemos, o português, o espanhol e o francês fazem parte de um grupo chamado línguas românicas. Bem, como nós sabemos, e alguns chamam de línguas neolatinas, novilatinas, as línguas românicas elas são línguas que são compreendidas como advindas, ou seja, originadas da língua latina. Algumas estruturas são muito incomuns entre as línguas românicas, mas existem outras que não vieram com o latim, e sim com o passar dos tempos, dos séculos e milênios, gerações de falantes entre falantes. Mas o que eu quero falar é principalmente sobre a estrutura da frase latina. Uma coisa que nós temos em comum na frase latina é exatamente essa estrutura de agente, ação e objeto. Bem, professor, eu não estou entendendo muito bem o que o senhor quer dizer. Vamos falar mais claro. Todas as vezes que queremos comunicar alguma coisa, contar uma história, falar sobre determinados fatos, nós sempre pensamos em alguém que realiza uma ação sobre determinado objeto. No português e no espanhol, por exemplo, se eu digo o professor lê um livro ou um livro lê um professor, bem, o sentido da frase é dado exatamente pela ordem das palavras na sentença. Então, quem eu apresento primeiro sempre é aquele que nós chamamos de sujeito, o agente. Esse agente realiza uma ação sobre um objeto. Então, o professor lê um livro. E em latim, como é que fica? Vamos pensar sobre isso. Então, magister librum legit. Magister librum legit. Bem, essa estrutura é exatamente essa. Magistrum liber legit. Peraí, minha cabeça está ficando confusa. Qual sentença é a mais adequada? O professor lê o livro. Bem, são bem parecidas, mas há alguma coisa que difere entre as duas. Fiquemos na primeira. Magister é exatamente a marca de sujeito. Esse ER no final dessa palavra e, dependendo do grupo a qual essa palavra pertence, esse ER está indicando que o magister é exatamente o sujeito da ação. Veja a diferença da nossa frase. Liber. Quem está com o ER agora é o livro. Se eu sei que aqui é professor, eu sei que aqui é livro, e eu sei que aqui é a ação de ler, então parece confuso ainda. Mas o que eu quero deixar claro é que é exatamente essa terminação na frase que diz que esse é o agente da ação. Então, magister é ele quem lê. Librum é ele quem sofre a ação. Vamos por partes. Então, se esse ER indica quem realiza a ação, toda vez que eu vi-lo numa palavra específica, ele vai indicar quem indica a ação. Veja, magister, liber. Quem realiza a ação nessa frase? Isso mesmo, liber, porque esse ER indica a marca de agente, ou seja, o nominativo. O nominativo, nesta sentença, é indicado em magister. Nominativo singular da segunda declinação. Professor, isso é informação demais. Calma, calma. O que eu quero que você entenda agora é exatamente isso. A indicação de quem realiza a ação nesta frase não é indicada pela ordem. Não importa se eu inverter a ordem das palavras. Legit librum magister. Librum magister legit. O que importa é exatamente essa terminação de ER. É ela que vai dizer que ele é o nominativo, que ele é o sujeito da ação.
Nesse sentido, o professor é que lê o livro. E eu sei disso não por causa da posição da palavra na sentença, mas pela terminação. Essa frase, ela que serviu só para nos confundir, ela não tem muito sentido. Nela está escrito: o livro lê o professor. Ora, o que essas duas frases têm em comum sobre quem pratica a ação? É o ER, não é mesmo? Liber, magister. E o objeto da ação? Aquele que sofre a ação de ser lido. Magistrum, librum. Então, aqui eu tenho liber legit magistrum. Magistrum liber legit. Ou seja, o livro lê o professor. Aqui, com muito mais sentido, nós temos magister librum legit. Ou seja, o professor, o livro lê. Em latim, não importa a ordem das palavras na sentença. O que importa é exatamente essa terminação que nós chamamos de desinência. Essa desinência vai indicar o número singular e o caso nominativo, por exemplo, que é o caso que indica o sujeito, o agente da ação. Você entendeu que, no latim, o que indica o sujeito, o agente da ação, é exatamente a marca e não a posição? Se eu falo em português, o professor leu o livro, o fato de eu falar primeiro a palavra professor, depois falar a palavra lê e depois o livro, é que diz quem lê quem. Se eu falar primeiro o livro lê o professor. O sentido da nossa frase mudou. Em latim, não é a ordem em que eu apresento as palavras que dá o sentido da oração, mas sim a terminação.